A Legião Paranaense do Expedicionário, fundada em 20 de novembro de 1946, congrega os ex-combatentes da Segunda Guerra Mundial residentes no Paraná. Em 1951, precisamente no dia 15 de novembro, inaugurou a sua sede-monumento, a Casa do Expedicionário, um marco da participação do Brasil no Segundo Conflito Mundial. Construção neoclássica, encimada por magnífico grupo escultural, se projeta imponente na Praça do Expedicionário. A Legião organizou em sua sede o Museu do Expedicionário, que hoje ocupa praticamente todas as suas instalações e detém um dos melhores acervos de guerra do Brasil. Durante quase 30 anos, ou seja, até 19 de dezembro de 1980, o museu, até então denominado Tenente Max Wolff Filho, em homenagem a um dos maiores heróis paranaenses da FEB, ocupou apenas uma das salas da Casa do Expedicionário, uma vez que a maior parte das instalações da sede da LPE era destinada aos serviços assistenciais. Em 29 de julho de 1980, para que a existência do Museu do Expedicionário não se limitasse apenas à existência física dos ex-combatentes já avançados na idade, resolveu a diretoria firmar um convênio com a Secretaria de Estado da Cultura do Governo do Paraná, passando essa a responder pela conservação, funcionamento, segurança e manutenção das instalações e do acervo, continuando, todavia, sob o domínio da LPE, enquanto oportuno e possível. Sem qualquer sentido de exaltação belicista ou de colocações políticas, é, antes de tudo, o Museu do Expedicionário um testemunho da história contemporânea. Inaugurado em sua nova fase, em 19 de dezembro de 1980, o Museu do Expedicionário, por sua diretoria constituída de ex-combatentes e auxiliares cedidos pela Secretaria da Cultura, empenha-se diuturnamente na atualização, pesquisa e ampliação do acervo e na coleta de material usado pela FEB, FAB e Marinha de Guerra, bem como documentários relativos à Segunda Guerra Mundial, procurando torná-lo o mais completo possível e objetivando em futuro próximo a execução de mostras itinerantes nas escolas e outros setores de interesse, não só de Curitiba, como do estado do Paraná. Ocupando uma área de 1.024 metros quadrados, o Museu do Expedicionário, a Biblioteca de Consultas, a Sala da Diretoria, o Depósito e demais instalações e serviços estão distribuídos em 2 pavimentos. O Brasil, por força de tratado existente, viu-se envolvido pela guerra após o ataque japonês a Pearl Harbor, em 7 de dezembro de 1941, e ao afundamento de navios brasileiros por submarinos alemães em suas próprias águas territoriais, a partir de 14 de fevereiro de 1942. Os gráficos mostram as perdas brasileiras em vidas e material, a história e as fotografias de alguns dos navios afundados, bem como o texto da declaração de guerra à Alemanha e Itália, além do registro fotográfico da reunião ministerial, presidida pelo Dr. Getúlio Vargas, então presidente do Brasil, que decidiu pela declaração de guerra. Pode-se observar também um painel contendo a relação dos navios afundados por submarinos alemães, fornecida pelo almirantado daquele país. Vê-se o roteiro de marcha da FEB, desde o seu desembarque na Itália até o término de sua atuação, bem como dados estatísticos e datas relativas. Em manequins, uniformes de componentes das Forças Armadas da Polônia, Inglaterra, Canadá e Estados Unidos, bem como também de um pracinha do Brasil em uniforme de inverno em campanha. Um uniforme das Forças Armadas da Noruega e uma braçadeira,
distintivo dos componentes da resistência da Dinamarca. Flâmulas, capacetes, distintivos, medalhas das forças polonesas, canadenses, inglesas e americanas. A miniatura do navio U.S. Missouri, onde apresentaram sua rendição aos Estados Unidos as tropas japonesas em 2 de setembro de 1945. Vamos ao pavimento superior. Nestas salas, na sequência cronológica dos acontecimentos, a mostra do embarque, da viagem, da vida a bordo dos navios transporte e da atuação da Marinha de Guerra. A vida a bordo, o embarque, os exercícios rotineiros de defesa, o comboiamento e proteção dos navios são reproduzidos por fotografias que, aliadas ao material exposto, permitem ao visitante um bom conhecimento dessa jornada, mostrando a atuação da engenharia e da artilharia e a ligação dessa última com a Esquadrilha de Ligação e Observação, ELO, que atuava no auxílio da regulagem dos tiros de artilharia através de rádio e telefone. São bastante significativos e as fotos exibidas conjugando-se com o material exposto. Nessa vitrina estão carta topográfica, bússolas, réguas de cálculo, manipulador de aparelho Morse, telefone, munição de obus 105 mm e anticarro 37 mm. Também em exposição nessa sala, uma metralhadora Browning P-50. A ação aqui é apresentada no visual exibido de fotos e manchetes de jornais, conjugado ao material exposto, não só na vitrine, como fora dela. Metralhadora Browning P-30, morteiro 60 mm e sua munição. Armas leves, entre elas a carabina P-30, a submetralhadora Thompson, faca de trincheira, sabre e outros materiais, assim como munição dessas armas. No manequim, o uniforme de verão com o qual a FEB embarcou para a Itália, porém já alterado com a inclusão da perneira de lona e do capacete de fibra de procedência americana. Esse uniforme recebeu a denominação de origem desconhecida de Zé Carioca, personagem de Walt Disney, talvez pela cor verde de todas as peças, que originariamente se completavam com um capacete e perneiras de lona nessa cor. Procurando compor o cenário de uma posição de morteiro, eficiente arma usada pela infantaria, montou-se aqui o ambiente onde, além de um morteiro Brand 81 mm completo, placa, base, tripé, tubo e aparelho de pontaria e sua munição, são exibidas outras armas ofensivas como o lança-rojão, bazuca e um fuzil Springfield, na trincheira composta de sacos de areia. O corredor que liga as duas alas superiores do museu foi utilizado para expor o que resulta da guerra em sua total brutalidade. Dominando o ambiente de sofrimento e dor, na sequência fotográfica estão gravados o atendimento e o transporte de feridos e o sepultamento dos mortos. Montado também em forma de cenário, a barraca de duas praças e os objetos colocados em volta e no interior procuram reproduzir o quadro real. Aí estão um fuzil Garand, um saco de dormir acolchoado, a mochila completa, o saco de viagem, a marmita, o cantil, o agasalho, field jacket e o gorro, tudo indispensável à sobrevivência e à luta daquele homem ali retratado. A exclusiva sala das enfermeiras. Aqui vemos o uniforme de passeio de nossas dedicadas companheiras, as enfermeiras da FEB e da FAB. Delas é também o uniforme de uso interno nos hospitais, exposto na vitrine. A recordá-las, em sua mocidade dedicada ao serviço da pátria, estas imagens.
Em vitrines de acrílico, as maquetes em escala de Monte Castelo e Castelo Novo permitem ao visitante aquilatar o esforço e a crueza da luta travada pelos pracinhas brasileiros nessa terrivelmente acidentada e montanhosa região. Um expositor que mostra a maquete em escala da região de Montese, última das grandes lutas travadas pela FEB, acompanhada de armas e fotos ilustrativas. No prosseguimento, em 2 outros grandes expositores, vemos armamentos e equipamentos alemães e italianos apreendidos. Metralhadoras, fuzis, sabres, pistolas, baionetas, minas, botas de campanha, mochilas e outras peças. Uma bandeira nazista capturada pelo 9º BE. Destinado à FAB, Força Aérea Brasileira, e que atuou na Itália representada pelo primeiro grupo de caça, criado na época e tendo ao seu comando o major aviador Nero Moura, nesta sala são exibidas fotos e painéis com dados estatísticos relativos à campanha e à atuação daqueles bravos pilotos de caça. Retornando ao pavimento térreo, nesta sala destinada a homenagear os paranaenses participantes da FEB, vamos encontrar painéis com dados estatísticos relativos a essa atuação e ainda a relação dos que foram condecorados ou citados por atos de bravura. Destaque especial foi dado ao heróico sargento Max Wolff Filho, promovido a tenente post-mortem. A coleção de medalhas e condecorações recebidas pelo Marechal José Machado Lopes, que presidiu a LPE nos anos de 49 e 50, servindo a FEB na Itália como coronel-comandante do 9º Batalhão de Engenharia, bem como sua espada de general e as 2 bainhas, o relógio que usou na Itália e sua placa de identidade. Aqui estão expostas, além de fotos do retorno ao Brasil, as manchetes de jornais da época. Em vitrines, folhetos de contra-propaganda, guerra psicológica, usados pelas tropas das nações em confronto, no sentido de desmoralizar o oponente e lançadas utilizando granadas inertes. Objetos e peças de uniformes usados pelos combatentes, bem como curiosidades e lembranças de guerra. Também jornais editados no front e relatórios de atividades. A carabina P30 e os óculos pertencentes ao 1º tenente Ari Rauen, morto em ação. A fotografia dos 4 generais que serviram no comando da FEB. General de Divisão João Batista Mascarenhas de Moraes, comandante da FEB. General de Brigada Euclides Zenóbio da Costa, comandante da Infantaria. General de Brigada Oswaldo Cordeiro de Farias, comandante da Artilharia, e General de Brigada Olímpio Falconieri da Cunha, inspetor-geral da FEB. O Salão Nobre é utilizado pelo museu e para solenidades da Legião Paranaense do Expedicionário. Com capacidade para 200 pessoas sentadas, destina-se a exposições temporárias relativas à FEB e outras de igual motivação cívica, entre elas palestras e conferências. Neles são exibidos filmes sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial e a projeção de slides sonorizados. O Salão Nobre serve também como sala de atividades para as escolas que visitam o museu, desenvolvendo nesse momento um projeto educativo pioneiro no atendimento às crianças do 1º grau e estudantes do 2º grau, atendendo em média 300 estudantes por mês, dirigidos por professoras e uma historiadora que procuram dar continuidade à educação não formal dos estudantes, preocupando-se especialmente com os objetivos cívicos e a preparação do jovem para a cidadania. Biblioteca de consulta, funcionando no andar superior
devidamente aparelhada a colaborar com pesquisadores e estudantes de todos os níveis. Setor documental e histórico, reunindo 1.500 fotografias cedidas pelas mais diversas fontes, inclusive governos estrangeiros, e que estão devidamente catalogadas e guardadas em fichário próprio. Também estão reunidos e uniformemente encadernados todos os livros existentes sobre a FEB, FAB e Marinha de Guerra relativos à atuação na Segunda Guerra Mundial. Com justificado orgulho, temos recebido as maiores e melhores demonstrações de apreço de autoridades que nos visitam, unânimes ao lavrar suas impressões de que o Museu do Expedicionário é um dos mais completos e bem organizados do gênero no país.